claro que isso é mais que evidente. Aliás, como foi dito na sessão, repare que aqui há 5 anos, 10 anos, 5 anos, 10 anos, a esperança média de vida de um doente em estadio 4, em estadio avançado, era de 10, 15% no máximo. Neste momento temos isto no global, ou seja, considerando doentes que não operados, etc., e estadios mais precoces, que têm, como é lógico, uma esperança média de vida muito superior. Neste momento, como vemos ali, já temos ensaios clínicos com avaliação a 5 anos de doentes só em estadio 4, que têm uma esperança média, que têm uma sobrevida aos 5 anos de cerca de 22, 25%. Portanto, isto vai alterar significativamente, digamos assim, o prognóstico do que é o cancro do pulmão, no geral. Para além disso, há um outro aspecto, é que cada vez mais aquilo que se passa é, enquanto que há 20 anos atrás tínhamos aquilo que era a terapêutica, uma terapêutica de quimioterapia geral, que era sem objetivos específicos, neste momento aquilo que se passa é estar a espartilhar o cancro do pulmão e considerar o cancro do pulmão como é de facto um cancro multipotencial, com múltiplos marcadores tumorais, e aquilo que se faz é, neste momento, cada vez mais, ter terapêuticas dirigidas para esses marcadores no sentido de facto, melhorar a resposta e melhorar, como é lógico, a qualidade de vida e a sobrevida dos doentes. E a sobrevida é muito importante para nós, mas a qualidade de vida também. E porque, como vê, em qualquer das situações em que vamos avaliar um novo fármaco, um dos aspectos importantes, fundamentais, é também os efeitos secundários, se são ou não muito importantes e se justificam em relação àquilo que é, digamos assim, as terapêuticas, o standard of care, se justificam a introdução desses novos medicamentos. O que é que eles trazem de novo, de melhoria? Neste momento é difícil, ou seja, neste momento o standard of care está mais ou menos definido com a quimio e a imunoterapia. Depois há outros fármacos novos que começam a ser investigados com novas moléculas, com novos marcadores que ainda estão, como vê, em fase de investigação, estadios em fase 2, fase 3, portanto ainda não foram introduzidos no mercado e portanto é difícil ainda nos pronunciarmos sobre isso. Apesar de tudo, muitas das coisas novas ainda estão sobreponíveis àquilo que é o standard of care, mas com alguns pormenores, que é aquilo que eu lhe disse há bocado, que é a diferenciação do tumor, ou seja, há determinado tipo de combinação que atua melhor em determinado tipo de tumor, com diminuição desse marcador, etc, etc. Portanto, essas são as especificidades destes novos fármacos que poderão ser utilizados nessas situações especiais. O que é certo é que tem surgido muitas coisas e tem surgido, por exemplo, agora fármacos, por exemplo, há os novos fármacos, os ADCs, etc., que vão fazer com que nós consigamos ter alguma alternativa quando os doentes, quando estas terapêuticas falham e que aparecem esses mecanismos de resistência que são quase inevitáveis, porque a pluripotencialidade do tumor e a capacidade de mudar e de resistir a estes fármacos quando os estamos a utilizar é uma constante, é uma característica das células tumorais e, portanto, vão sempre aparecendo novas investigações e novas coisas e quando nós achamos que neste momento não temos nada para fazer e quando não temos nada para fazer vamos à quimioterapia clássica, que é isso que se passa, hoje já começam a aparecer os ADCs, alguns que já têm muitas indicações e que se começam a mostrar também com muita utilidade no tratamento da doença. É uma coisa espetacular, porque é assim, estas coisas evoluem com o tempo e neste momento aquilo que se passa é que nós temos acesso a determinados meios de diagnóstico que nos permitem, com muita fiabilidade, controlar aquilo que é a evolução da doença. E depois, quais são as limitações? As limitações foi aquilo que se vê. Por um lado, o preço destes novos métodos de diagnóstico, nomeadamente o PET, que são
preços exorbitantes, ainda muito grandes e, portanto, com dificuldade em utilizá-los com mais frequência. Daí que haja uma certa restrição e que se diga, bem, e além de, não é só a questão do preço, mas também a questão técnica, né? Como viu, por exemplo, para se ter uma fiabilidade de um exame como o PET, que é um exame muito importante na medida em que nos dá não só a questão morfológica, como também a questão funcional do tumor, e isso é muito importante, que é para nós percebermos se de facto aquilo é uma progressão ou não, mas esses exames, para serem mais fiáveis, obrigam-nos muitas vezes a ter que parar terapêuticas durante algum tempo, e isso não é compatível com o doente, a não ser que haja mesmo uma progressão e que tenhamos que ter a certeza que existe. De qualquer modo, o próprio TAC também vai evoluindo, é uma técnica muito mais rápida, muito mais barata e que nos dá também uma ideia muito precisa daquilo que é a evolução da doença e, portanto, vamos com certeza continuá-la a usar, mas cada vez mais vamos começar a usar o PET, quer no estadiamento inicial do doente, quer depois, muitas vezes, para discriminar se há progressão ou não de doença.